Fala galera, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam na casa de vocês aí, se precavendo, fazendo os meios de higiene, cuidando da família, dos familiares de vocês e espero que vocês estejam bem e se cuidando, ok? Hoje nós vamos fazer uma aula teórica, tá? Um pouquinho diferente do que a gente tem acostumado a fazer lá no nosso ginásio. E hoje a gente vai fazer uma aula desculpa. Hoje a gente vai fazer uma aula teórica, mais precisamente uma avaliação de conteúdos, tá? Eu e a equipe lá dos professores do Basquete Osasco, nós estávamos reunindo e aí tivemos a ideia de passar uma atividade que fizesse com que vocês compreendessem um pouco sobre as situações do jogo e as regras de jogo, né, do basquete. E aí nós formulamos algumas perguntas que a gente vai passar aqui no vídeo para vocês e que vocês possam estar respondendo, possam estar fazendo a interação com a gente, né, nos dando feedback, nos dando a resposta desse questionário também, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar, né, aqui junto do vídeo a questão e aí vou dar um tempinho para que vocês possam estar respondendo, né? Assim eu volto imediatamente com as respostas e aí eu vou interagindo e falando com vocês, tá bom? E vou explicando como é que funciona as regrinhas, as principais regrinhas aí do basquete. Tudo bem? Beleza então? Então, para iniciar, a gente vai começar aqui colocar a primeira pergunta aqui na tela para que vocês possam estar respondendo. É a questão da vejam aí. Então, o basquete mundial ele é feito por várias ligas e vários campeonatos de expressão importante, tanto no masculino quanto no feminino, né? E aí tem algumas respostas para essa pergunta. Os campeonatos normalmente é regido pela FIBA e tem também o campeonato que é regido pela NBA, né? São ligas paralelas. E também tem a liga ACB, a liga espanhola, que é uma das mais fortes também mundialmente falando, né? Que é regida pela FIBA. Tirando a NBA, que é um caso à parte, todo o restante, o mundo joga o basquete FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. E a NBA, que é uma liga independente, porém, né, importantíssima, tem suas regras e o estabelecimento de normas e regras pré-definidas diferentes da FIBA, como expliquei naquela outra aula, na última aula, sobre a diferença as duas entidades, tá? E aí, então, a resposta seria os campeonatos mundiais, campeonatos olímpicos, os campeonatos continentais, né? Que aí separa a Europa, América, África, Ásia, e os campeonatos internos, né? Aqui no Brasil nós temos o NBB, né? No masculino, e tem a LBF no feminino também, que é um campeonato nacional de abrangência nacional. E aí tem Estados Unidos, que tem a NBA, né? Espanha com a Liga ACB, e aí essa é a resposta da primeira questão, tá bom? Então vamos para a segunda resposta. Desculpa, para a segunda pergunta, colocando na tela. A cesta ela ocorre logo depois que o objetivo do jogo é acertar o aro, ok? Então, automaticamente, a partir do momento que a bola transpassa, né, o aro, e aí ela passou pelo aro, é considerado cesta. Nunca de baixo para cima, tá? Não pode. Isso é fora da regra, não pode. De cima para baixo, no momento que ela transpassa a cesta, e aí
é validado 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, dependendo da distância que foi feito o arremesso. Tudo bem? Ok? Terceira questão, pode colocar. Então, do objetivo do jogo, ganha a equipe que marcar mais pontos. Então, automaticamente, o time que fizer mais pontos num jogo é aquela equipe que vai tá fazendo, sendo, né, a vitoriosa naquele jogo. Lembrando que existe cesta de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos, ok? E não termina, em hipótese alguma, um jogo empatado. No basquete não existe empate. Se no tempo regulamentar o placar continuar empatado, automaticamente teremos uma prorrogação. Persistir o empate, nova prorrogação. E persistindo o empate em todas as prorrogações, disputa quantas prorrogações forem necessárias até que haja realmente o desempate e que uma das equipes saia vencedora, tá? Então, o objetivo do basquete é acertar o alvo, acertar o cesto, né? Esse é o objetivo principal do jogo e ganha a equipe que fizer mais pontos, mais cestas, tá bom? Quarta questão. Essa questão aqui condiz das regras dos jogadores, tá? que compõem a equipe. Normalmente, quinteto titular são 5 jogadores que saem jogando, que iniciam a partida, né? E mais 7 jogadores no banco de suplentes, que são os reservas, tá? Então, somando 7 mais 5, dá o equivalente a 12 jogadores. Então a resposta correta aí é a letra D, ok? São 12 jogadores que compõem a equipe. Habitualmente no treino, se tem mais jogadores, às vezes 14, 15, 16, por uma questão de rotação de jogadores. Mas para o jogo, oficialmente dentro da regra, apresenta-se 12 jogadores, sendo 5 titulares e 7 reservas. Tudo bem? E aí vai para outra questão. Muito bem. De acordo com a regra do jogo também, referente a tempo de jogo, funciona mais ou menos assim. O basquetebol ele é dividido em 2 períodos, tá? Primeiro e o segundo período, ok? O primeiro período ele é dividido em 2 quartos. E o segundo período, mais 2 quartos. Ok? Então, dá um total de 4 quartos. Tá? Sendo que o primeiro quarto de 10 minutos, aí tem um intervalo aqui de 2 minutos. Segundo quarto, 10 minutos de novo. E aqui no intervalo, no meio, tem um intervalo de 15 minutos, né, para dar um intervalo maior de recuperação e, né, os jogadores tomarem uma água, pegarem um fôlego e tal. Depois, mais 10 minutos no terceiro quarto, com um intervalinho aqui de 2 minutos. E no último quarto, mais 10 minutos, somando um total de 40 minutos de jogo, ok? Então, assim que é dividido os tempos e dividido os quartos do basquete. 4 quartos, cada quarto tem 10 minutos, somando um total de 40 minutos de jogo de bola jogando. Ok? Essa é a resposta correta da questão número 5. Próxima questão, número 6 agora. Bom, essa questão aqui era um pouco polêmica e foi feita propositalmente com um pouco mais de dificuldade, mas eu quero que vocês entendam a interpretação do jogo e as regras do jogo, tá? A resposta correta é a alternativa B de bola.
que condiz quando... Deixa eu pegar minha prancheta aqui para eu explicar. Quando um jogador ele faz o arremesso de parte de trás aqui, ó, da linha dos 3 pontos, ok? De trás da linha dos 3 pontos. E aí ele vai e arremessa a bola e ok, ele converteu, ele arremessou, ele fez um arremesso. Ele converteu e ganhou 3 pontos, tá? Só que a bola caiu, né? Valeram os 3 pontos, só que nesse exato momento o defensor que estava marcando ele tocou na mão dele. E automaticamente isso é uma falta. Se é falta, o jogador ele tem direito a um lance livre de bonificação, tá? Então, ele acertou 3 pontos, sofreu a falta, ele tem direito a mais um lance livre. Se converter o lance livre, automaticamente ele ganha mais um ponto e somando isso daqui tudo dá um total de uma jogada de 4 pontos. Ok? Então nessa situação, única e exclusivamente nesse momento que acontece uma jogada em que inclui 4 pontos. Tá? Bola de 3 pontos, mais a falta que sofrida, converteu o lance livre, aí esse equivale a 4 pontos. Um ataque de 4 pontos. Ok? Somente nessa situação que acontece a situação de 4 pontos. Nas outras não podem. Tá bom? Certo, amigos? E aí, a última questão agora, para que eles possam estar respondendo. Bom, resposta correta, então, é a letra C, tá? Resposta correta é a letra C, é o que fazem parte do basquete. Eu coloquei algumas pegadinhas, nós fizemos umas pegadinhas envolvendo outros esportes, propositalmente para que vocês tenham atenção e prestem atenção na hora que vocês forem fazer as respostas, tá? Então, nós concluímos que alguns outros esportes, como o futebol, tem o gol, no vôlei tem o saque, tem a manchete, na ginástica tem a pirueta, a cambalhota. Essas são questões que não fazem parte da resposta correta. A resposta correta é a letra C, em que tem lance livre, tem rebote, tem o passe, tem o drible, tem o arremesso, né? Tem a enterrada, que é um lance que fica pendurado no aro, tem a bandeja, tem o arremesso de gancho, tem o passe por trás, passe pelas pernas, dribles. E aí tudo isso faz parte do basquete e faz parte dos fundamentos e das características do que está envolvido o basquete. Tem o cesto, tem os árbitros, tem o banco de reserva, tem o treinador, tem a equipe. Então tudo isso faz parte, tem a camisa também que é importante, que faz parte do jogo de basquete, né? Algumas regras também que se aplicam, um pouco às vezes confundem com outros esportes, mas gostaria que vocês entendessem que dentro do basquete existe umas características aí bem peculiares, que faz parte só do basquete, né? Não tanto de outros esportes, mas que são específicos, são termos, palavras que fazem parte do basquete. Tá bom? Bom, então foi isso, a nossa avaliação, nossa videoaula avaliativa foi isso. Espero que vocês tenham acompanhado aí, nos mandem, né, o que vocês conseguiram fazer, executar, e interajam com nós aqui nos comentários, mandem, né, mensagem pra gente nas redes sociais, e aí a gente vai interagindo com vocês. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa sobre regras, sobre história, sobre ligas que fazem parte do basquete, nós estaremos sempre disponíveis para estar sanando e respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês estejam bem, se cuidem, até a próxima aula, obrigado.